Depressão em idosos. Como tratar? Quais são os cuidados? Nós vamos falar desse assunto agora no nosso Tarde Nacional. A doutora Luciana Mancini, ela é clínica geral do Hospital Santa Mônica, atua na área da saúde mental, com experiência em saúde da família e comunidade, clínica geral e psiquiatria. Pós-graduanda em psiquiatria na Santa Casa. Vou parar, senão nós vamos trazer o currículo da doutora até amanhã, ainda bem que ela estudou tanto para ajudar a gente. Doutora Luciana, outro dia eu fui taxado de louco porque eu estava conversando aqui com os pés de árvore aqui em casa, com esse negócio dessa pandemia. De vez em quando eu estou conversando com o pé de mexerica e o pé de romã reclama. Não falou comigo? Eu digo, não, mas estou aqui também. Isso, não sei se isso é loucura ou se é uma forma lúdica de dizer que a vida continua. Seja bem-vinda, boa tarde, doutora. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, eu estou em Brasília, mas nós temos em São Paulo, em nossos estúdios em São Paulo, o jornalista Anchieta Filho. No Rio de Janeiro, nós temos a jornalista e apresentadora Luciana Vale, comandando a 1130 no AM, 87.1 no FM. São Paulo, 87.1, já pediu para começar a nossa entrevista, então, por gentileza, São Paulo, vamos lá, Anchieta. Obrigado, Luciano. Boa tarde, doutora. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Anchieta. Tudo bom? Doutora, depressão em idosos vem aumentando nos últimos tempos. Como é que está a situação? Sim, vem aumentando, né? Principalmente agora por conta da pandemia, né? E também porque a gente aumentou muito o número de idosos, né? Nos últimos anos. Com o avanço aí da tecnologia, da ciência, né? Com a maior preocupação das pessoas em cuidar da saúde, em fazer exercício, em ter uma alimentação balanceada, aumentou a longevidade. Então, as pessoas estão vivendo muito mais, né? Então, nos idosos estão aparecendo também outras doenças. E a depressão é uma doença que tem aparecido bastante. E com a pandemia, os idosos foram os mais prejudicados, porque por serem população de risco, tinham que se manter bem isolados, né, longe da família, com uma série de cuidados e que tiveram que estar muito sozinhos e, com certeza, precipitaram aí alguns sintomas da depressão. Doutora, eu acredito que deve ter um número alto, inclusive, de suicídios, né, de idosos que ficaram proibidos, né, de conviver com seus netos, com seus filhos. Isso realmente deve ter acontecido, um aumento do número de suicídios, né? Sim. Por isso quando acontecem casos assim mais graves, aí a gente já indica a internação, né? Aí são casos que já precisam ser internados para fazer o acompanhamento, né? A gente tem que estar super atento, quem tem idoso na família, né, a essas alterações de comportamento, porque os sintomas da depressão, que são a tristeza profunda, o choro sem motivo, insônia, né, a gente identifica mais facilmente. Mas no idoso, tem outras formas de a gente perceber que ele pode estar deprimido. É quando ele fica agressivo ou tem uma mudança brusca de comportamento, né? Deixa de querer sair de casa, ou fica com um choro emotivado, mais choroso do que o normal, ou começa a se queixar de dores o tempo inteiro e às vezes são dores que não condiz com a realidade, ele nem está sentindo essas dores. Então, ficar atento a esses sintomas, né? Normalmente, esses sintomas a gente consegue tratar com terapia, a gente consegue tratar com medicação. Agora, casos mais graves, como ideação suicida, pensamento de morte recorrente, aí a gente já tem que indicar a internação. A gente não pode achar que vai passar, que é besteira, e minimizar, porque a gente pode correr risco com esse idoso. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Giro agora com o Luciano Barroso. Então vamos seguir nosso giro para o Rio de Janeiro, com a Luciana Vale. Luciana. Obrigada. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde, né, Xará? Aí, tudo bom? Xará, sim. Doutora Luciana, eu me peguei aqui observando uma situação que é muito familiar, né, de pessoas próximas,
idosos já na faixa de 70, mais de 80 anos, que é a questão da perda da audição. Nesses dois casos específicos, né, o homem já com mais de 80, a mulher com mais de 70 também, não fazem uso de aparelho auditivo. Mas eu percebo uma tendência ao isolamento. Não é o isolamento da pandemia, né, não é só o afastamento, né, dessa situação provocada pelas medidas restritivas, mas é quase uma necessidade de permanecer mudo, sem interatividade, né, com as pessoas da família, associada a essa perda da audição. Isso acontece com muita frequência? Acontece. Importante se levantar, porque um outro fator desencadeante da depressão no idoso são as doenças incapacitantes, as doenças físicas, né? A perda da autonomia, né? Problemas cognitivos. Então, quando o idoso ele percebe que ele não tem mais a capacidade de realizar alguma função que antes ele tinha, ao invés de ele procurar ajuda ou ele procurar tentar melhorar a qualidade de vida, né? Seja nesse caso que você está referindo, que é da perda de audição, ou em outros casos, como eu já vi bastante, né, que agora é de câncer, que a gente tem bastante casos de idosos com câncer, eles às vezes falam, não vou procurar, mas eu já estou no final da vida, eu já não, né, já tenho meus filhos criados, para que eu vou viver mais? Como que existe um negativismo, uma perda de esperança, e isso vai levando à depressão também. Então ela vem às vezes associada a outras doenças, né, e essas doenças crônicas ou doenças incapacitantes são as que mais estão associadas com os casos de depressão. Doutora Luciana, um outro aspecto que me chama a atenção também, que é uma questão do comportamento, né, das nossas sociedades contemporâneas, é o envelhecimento solitário, né? Hoje os casais se separam. Antigamente se envelhecia a dois, né? O vovozinho, a vovozinha juntos, vida afora. Hoje em dia a gente percebe que os casais, né, muitas vezes desfazem essas relações, essas uniões e seguem sozinhos pela vida, né? Esse envelhecimento solitário também é porta de entrada para a depressão? Também. Esse impacto da solidão, né, tem também sido um dos motivos de eles se sentirem mais sozinhos, de não procurarem ajuda, de estarem mais isolados, né? Não só de um cônjuge, mas também da família, que os filhos casam, essa facilidade também da tecnologia de trabalho, de um trabalhar em outra cidade, outro em outra, e eles ficarem mais sós, né? Então também são fatores que predispõem, né, a depressão. Mas assim, cada vez mais estão fazendo trabalhos, estão aparecendo tratamentos que estimulam o idoso a conviver com outros idosos, fazendo trabalhos conjuntos, terapias de grupo, para que eles possam, inclusive, aumentar essa convivência, a terem melhor socialização entre eles, para que desenvolva e se estimule a não estar só, a ter um hobby ou a ter alguma coisa que estimule um bem-estar, que melhore sua qualidade de vida. Sim, sim. Imagino mesmo os casais que permanecem juntos ao longo, né, da vida toda, envelhecendo, chegando aos 80 anos de idade. Deve ser muito difícil uma depressão a dois, né? A gente fica com tantas manias, mesmo que a gente fique bastante chato, vai ter alguém para perturbar. Com certeza. A depressão a dois acho que já é mais difícil, né, doutora Luciana? Sim, por isso que é muito importante, assim, a família, as pessoas que estão próximas, não minimizarem, né? Porque às vezes quando é idoso, a gente fala, porque já está velho, né? Então agora fica resmungando, ou fica, né? Leva num psicólogo, leva num psiquiatra, leva numa consulta, porque às vezes uma terapia ajuda muito, não precisa nem de medicação, às vezes só com a terapia ele já vai trabalhar esse sentimento, já vai melhorar, né? E talvez não seja necessária a medicação. Ou, se for um caso que a terapia melhore, mas só precisa de um ajuste mínimo medicamentoso, né? Então, é super importante identificar esses sinais e levar para uma consulta para ser avaliado cada caso, né? Que cada caso é um caso específico, né?
Sim, sim. Envelhecimento não precisa ser triste, né? Doutora Luciana, muito obrigada. Vou retornar com o Luciano Barroso em Brasília. Doutora Luciana, existe diferença entre a depressão de um idoso e de um jovem? Porque a depressão não é a mesma? Então, ela é assim, como eu falei, né? Os sintomas, eles têm alguns sintomas que são frequentes nos dois tipos, né? Então, tem a tristeza, a insônia, o cansaço, né? Só que no idoso, às vezes, ele vem mais mascarado, né? Às vezes ele é mais... A gente não percebe tão simples, assim, como a gente vê no jovem, né? Que mostra mais, ou que fala, ou que sente. O idoso, às vezes, ele está mais isolado, ou às vezes a gente associa já com o passar do tempo, associa com demência, ou associa já com, ele já está na idade, então a gente não percebe tanto, né? Então, por isso que tem que ficar bem atento a esses sinais. Tá. E nesse caso, como a família pode ajudar os filhos, netos, as pessoas da convivência no dia a dia? Fazer o acolhimento, né? Sempre escutar o idoso, as queixas, o que é que ele traz, né? Qual que é a queixa dele, se é porque ele está sozinho, ou se ele está triste porque se é dor, ou se ele não consegue dormir, né? Escutar essa queixa e levar ele para uma consulta, né? Porque aí o médico vai poder fazer a avaliação do caso. Se for uma depressão leve, provavelmente ele vai precisar só de fazer uma terapia, um acompanhamento com um psicólogo, né? E trabalhar essas questões emocionais, né? Se for um caso moderado, provavelmente ele vai precisar de iniciar um antidepressivo, né? E somente se for um caso grave, que tenha já uma ideação suicida, ou que ele se coloque em risco, né? De sair, de querer morrer, de colocar a vida dele em risco, que talvez precise de ser internado, né? Até que estabilize o quadro. Mas a depressão é uma doença que tem tratamento, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico e mais precocemente iniciar o tratamento, melhor e melhor a qualidade de vida desse idoso. Não é fácil. Com certeza não é fácil. Não é fácil, mas tem tratamento, né? E dá para melhorar. Eu iniciei essa nossa conversa, inclusive, fazendo uma brincadeira, que eu estava conversando com os pés de árvore aqui, as plantas aqui, uma outra reclamando. Mas é para chamar a sua atenção que também devemos exercitar o diálogo, o bate-papo, o vamos nessa, porque senão a coisa, vai ser muito difícil. Agradeço muito a senhora, pelo conhecimento que a senhora tem e generosamente aqui nos ensinou um pouquinho mais. Uma ótima tarde para a senhora. Para vocês também. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde, doutora Luciana.